Por que eu me corto? O que é autolesão? Existem diferentes tipos de autolesão, incluindo queimar, golpear ou cortar a si mesmo. Embora este artigo fale sobre a prática compulsiva de se machucar intencionalmente com um objeto cortante, os princípios considerados se aplicam a todas as formas de autolesão. Teste seu conhecimento. Verdadeiro ou falso? 1. Só as meninas se cortam. Falso. Embora esse problema pareça ser mais comum entre meninas, alguns meninos também se cortam ou praticam outras formas de autolesão. 2. Cortar a si mesmo viola a proibição bíblica em Levítico 19:28, que diz: Não façam cortes no corpo, nova versão internacional. Falso. Levítico 19:28 se refere a um antigo ritual pagão, não à prática compulsiva de autolesão considerada neste artigo. De qualquer modo, é razoável concluir que nosso amoroso Criador não deseja que machuquemos a nós mesmos. Por que alguém faria isso? Teste seu conhecimento. Qual declaração você acha que é a mais certa? Quem se corta? A. Está tentando lidar com uma angústia emocional. B. Está tentando se matar. Resposta certa: A. Na maioria das vezes, quem se corta não quer morrer. A pessoa só quer acabar com sua dor emocional. Veja o que alguns jovens que se cortavam disseram sobre isso. Célia. Aquilo me dava uma sensação de alívio. Tamara. Era uma fuga da realidade. Eu preferia muito mais a dor física do que a dor emocional. Carrie. Eu odiava ficar triste. Quando eu me cortava, eu desviava o foco da minha tristeza para a dor física. Jerin. Toda vez que eu me cortava, eu praticamente me desligava de tudo ao meu redor e imaginava que não precisaria mais enfrentar meus problemas. Era um alívio para mim. Se você tem esse problema, como pode parar? Orar a Jeová Deus pode ser um passo muito importante para a recuperação. A Bíblia diz: Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Sugestão: comece por fazer orações breves, talvez simplesmente dizendo: Por favor, Jeová, me ajude. Com o tempo, você conseguirá se abrir e expor todos os seus sentimentos ao Deus de todo o consolo. 2 Coríntios 1:13-4. A oração não é uma espécie de muleta emocional. É um verdadeiro meio de comunicação com seu Pai Celestial que promete: Vou realmente ajudar-te. Vou deveras segurar-te firmemente com a minha direita de justiça. Isaías 41:10. Muitos que lutam contra a prática de se cortar também encontram consolo por falar com um dos pais ou com outro adulto de confiança. Veja uma entrevista com 3 jovens que fizeram exatamente isso. Quantos anos você tinha quando começou a se cortar? Lorena. Eu comecei quando tinha uns 14 anos. Diana. Eu tinha 18 anos e a frequência variava. Eu me cortava diariamente durante 1 ou 2 semanas e depois ficava 1 mês sem fazer isso. Kathy. Eu comecei quando tinha 14 anos e até hoje eu tenho algumas recaídas. Por que você sentia vontade de se cortar? Eu lutava contra o ódio que sentia de mim mesma. Na minha cabeça, ninguém queria ser meu amigo. Às vezes, minha tristeza virava frustração e a frustração, desespero. O desespero se tornava tão grande que ficava insuportável. Era como se existisse um monstro dentro de mim e como se eu precisasse me cortar para libertá-lo. De vez em quando eu ficava muito deprimida, com raiva ou simplesmente decepcionada comigo mesma. Eu me sentia um lixo e queria me livrar de todos aqueles sentimentos desprezíveis. Às vezes eu achava que merecia a dor física. Quando se cortava, você se sentia melhor? Sim, eu me sentia mais leve, como se tirasse um peso das minhas costas. Era uma forma de colocar para fora o que eu sentia. Depois de me cortar, eu me sentia melhor, assim como alguém se sente melhor depois de chorar bastante. Eu costumo comparar minhas emoções negativas a um balão. Quando me cortava, era como se eu fizesse um furo bem pequeno para liberar aquelas emoções.
O balão não estourava, ele só esvaziava aos poucos, deixando sair tudo que era negativo. Você tinha medo de contar para alguém o que você fazia? Sim, eu tinha medo de que as pessoas me achassem estranha, sem falar que eu não queria que os outros ficassem sabendo da minha vida pessoal. As pessoas sempre diziam que me achavam forte. E eu queria que elas continuassem pensando assim. Eu achava que pedir ajuda seria uma derrota. Eu tinha medo de que as pessoas pensassem que eu era meio louca, o que me faria sentir ainda pior. E eu achava que merecia sofrer aquela dor. O que levou você a parar de se cortar? Eu contei para minha mãe o que eu fazia. Também me consultei com uma médica que me ajudou a controlar minhas emoções negativas. Tive algumas recaídas, mas uma coisa que me ajudou foi melhorar minha rotina de estudo pessoal. Também me mantenho ativa na obra de pregação. Pode ser que eu nunca consiga me livrar completamente dos meus sentimentos de inutilidade, mas quando eles surgem, eu tento impedir que me controlem. Uma irmã na fé, que é uns 10 anos mais velha que eu, percebeu que havia alguma coisa errada comigo, e por fim eu me abri com ela. Para minha surpresa, ela também tinha tido esse problema. Eu me senti à vontade para conversar com ela, porque ela já tinha passado por isso. Outra coisa que me ajudou foi me consultar com uma médica. Assim, tanto eu como meus pais pudemos entender melhor a minha situação. Certa vez, fui visitar um casal de amigos em quem eu confiava muito. E o marido percebeu que eu não estava bem. Ele bondosamente me incentivou a contar o que estava acontecendo. A esposa me abraçou do mesmo jeito caloroso que minha mãe fazia quando eu era pequena. Comecei a chorar. E ela também. Foi difícil contar para eles que eu me cortava, mas ainda bem que eu fiz isso. Como a Bíblia tem ajudado você? A Bíblia me ajudou a perceber que não posso lutar contra isso sozinha. Eu preciso da ajuda de Jeová. Ler a Bíblia e saber que sua mensagem vem de Deus é tão consolador para mim. Quando me deparo com textos que se aplicam à minha situação, eu os escrevo num caderno para que possa refletir neles depois. Existe algum texto em especial que ajudou você? Provérbios 18:1 diz: Quem se isola procurará o seu próprio desejo egoísta, estourará contra toda a sabedoria prática. Às vezes eu acho difícil ficar no meio de outras pessoas, mas esse texto me ajudou a perceber que me isolar é perigoso. 2 versículos que eu gosto muito são os de Mateus 10, 29 e 31, onde Jesus disse que nem mesmo um pardal morre sem Jeová notar. E daí ele acrescentou: Não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Até hoje, ler essas palavras me lembra de que eu tenho valor para Jeová. Um texto que eu gosto é o de Isaías 41, 9 e 10, em que Jeová diz ao seu povo: Não te rejeitei, não tenhas medo, pois estou contigo. Vou fortificar-te. Quando penso numa coisa fortificada, penso em algo impenetrável, uma construção com paredes de pedra. Esse texto me faz sentir fortalecida, sabendo que Jeová me ama e que Ele sempre vai estar ao meu lado. Perguntas para refletir. Quando você perceber que precisa de ajuda, com quem poderá se abrir? O que você poderia dizer a Jeová em oração sobre o assunto? Consegue pensar em 2 maneiras que não envolvam autolesão em que você poderia aliviar seu estresse e ansiedade? Meus textos preferidos. Sugestão: ao se deparar com um texto bíblico que confirma o amor de Jeová por você, ou que pode ajudá-lo a ter um ponto de vista mais equilibrado de si mesmo e de seus pontos fracos, escreva esse texto num caderno. Inclua uma frase ou 2 dizendo por que ele é importante para você. Para ajudá-lo a começar, veja alguns textos que Diana, Kathy e Lorena acharam úteis. Romanos 8, 38 e 39. Esses versículos me mostram que Jeová me ama, mesmo quando eu acho que as coisas não poderiam ficar piores. Diana. Salmo 73, 23. Textos como esse me garantem que não estou sozinha. É como se Jeová estivesse bem do meu lado. Kathy. 1 Pedro 5:10. O alívio talvez não seja imediato. Pode ser que a gente tenha que sofrer por um pouco. Mas, por fim, Jeová nos fortalece para suportar qualquer coisa. Lorena.
Outros textos a considerar: Salmo 34:18, 54:4 e 55:22, Isaías 57:15 e Mateus 11, 28 e 29.